E aí, Yuri, vamos para mais um feito inédito na história do esporte? Já teve vários essa temporada, hein? Essa temporada tem um arsenal, tem um cardápio completo. Você pode escolher no Pernambucano, você pode escolher na Copa do Nordeste, você pode escolher na Copa do Brasil, você pode escolher na Série A, e é o cardápio completo, recheado. Vamos quebrar mais um recorde, Yuri? Seguimos firme na batida? O trabalho não pode parar? A gente já quebrou todos os recordes, né? Possíveis e inimagináveis. Recorde de investimentos, grandes jogadores chegaram, formamos um grande elenco, estamos voando na Série A, já conseguimos o feito de ser o pior clube da história dos pontos corridos em 13 jogos. A gente perdeu esse posto, né? Porque a gente empatou nos últimos 2 jogos. A gente tem 5 pontos agora. E a pior campanha não é a do Sport, é em 15 jogos. Mas tem um risco da gente terminar sendo o pior time do primeiro turno. O pior foi a Chapecoense com 7 pontos. Será que o Sport vai conseguir essa proeza, essa façanha de superar a poderosa Chapecoense de 2021? Aguardar. Vamos lá, gente, para mais um recorde de Yuri Romão, né? Sobre a questão do número de derrotas, jogos sem vencer, isso aí, gente, já virou rotina, né? Daqui a pouco vai bater 5 meses que a gente não sabe o que é vencer um jogo. A nossa última vitória na Ilha do Retiro, na Série A, foi em março ou foi abril de 2022. Não, 21. Contra o Grêmio, gol de Sander de falta. Gol de Sander de falta. De lá pra cá é só tromba na ilha. Ou empata ou perde, ou empata ou perde. E muito também porque a gente passou esse tempo todo na Série B, né? Por causa da gestão do fracasso do senhor Yuri Romão. Porque ele, como presidente de futebol, é o pior da história do clube. Impressionante. E assim, acho que o que assim, simboliza ele mesmo é a própria frase que ele utilizou para ele mesmo. Eu não sei nada de futebol. Ele mesmo disse tudo isso. Não foi eu que disse, não foi a imprensa que falou, não foi jornalista, não foi torcedor. Não, ele mesmo que se denominou. Ó, eu não sei nada de futebol. Tá bom. Acho que não precisa dizer mais nada. E o esporte vem colhendo aí os frutos, né? Vem sendo condenado por tantos e tantos fracassos. E aí vamos lá. O recorde nacional já foi batido, superado. O recorde da história da instituição Esporte Clube do Recife na Série B já foi quebrado negativamente com o Yuri Romão. Da Série A já foi quebrado negativamente com o Yuri Romão. Número de jogos sem vencer na história da instituição. Já estamos a 18 jogos sem saber que eu quero vencer um jogo. E é porque eu nem tô contabilizando jogo contra o Sub-20. E nem contra os reservas. E nem contra os reservas do Botafogo da Paraíba. Vamos lá. Agora a gente pode alcançar um recorde mundial. Olha que maravilhoso. Parabéns, Yuri. Essa é a sua gestão. Olha aí a matéria do GE. Sport está a um jogo de igualar o maior jejum de vitórias entre 116 clubes das principais ligas mundiais. Ó, levantamento do Gato Mestre do GE engloba todos os clubes das primeiras divisões das 6 principais ligas de futebol do mundo. O Leão pode chegar aos 19 jogos sem vencer na temporada, englobando o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e também a própria Série A. Vamos lá para análise rápida aqui e para os fatos, né? Não é nem análise exatamente, é mais um dado estatístico sobre esse recorde que o Sport pode quebrar mais uma vez, agora de forma global. São 120 anos de história, né? O Sport fundado em 1905 e jamais a equipe ficou tanto tempo sem vencer uma partida como funciona atualmente, né, com essa equipe. São 18 jogos, né, muitos deles mais doloridos do que simplesmente mais doloridos do que outros, né. Eu pedi, né, aos colegas do Gato Mestre, né, que é a nossa plataforma de estatística aqui do GE, para que eles trouxessem um levantamento em relação aos clubes que estão há mais tempo sem vencer nas principais ligas mundiais, né. E aí a gente usou como parâmetro pesquisa, né, que aponta as principais ligas do mundo, e aí fizemos um recorte aí das 6 principais ligas, né. Fizemos aí uma pesquisa que englobou mais de 100 clubes, foram 116 clubes no total, e o Sport, Cabral, está a um jogo de se tornar a equipe há mais tempo sem vencer, dentre as 116 clubes que disputaram a elite mundial na última temporada, né, da Liga Europeia. Né? O clube que está há mais tempo sem vencer, Cabral, desses países todos que eu trouxe, é o Valladolid, né, da Espanha. O Valladolid terminou como lanterna da La Liga, e o Valladolid terminou a competição com uma sequência de 19 jogos sem vencer. Né? O Sport está com 18, falta um para igualar. Né? Obviamente o Sport o Valladolid, pela gestão de Ronaldo Fenômeno, que quem trabalhou lá foi Thiago Gasparino. Foi. Enrico Broghini, se eu não me engano também. Mas eu não vou detonar muito essa rapaziada agora não. Ainda não. Tem pontos para se criticar de forma dura? Tem, óbvio que tem. Não vou isentar Thiago Gasparino nem Enrico Broghini não.
nesse balaio não, que a gente já falou, falta o segundo volante, demora pra contratar, demora pra regularizar e ainda precisamos contratar peças. Nosso elenco carece de peças, é um elenco desequilibrado ainda, mais uma ou duas contratações no mínimo pra deixar o elenco mais competitivo do meio pra trás. Meio pra frente a gente precisa contratar mais ninguém. Meio pra trás, no mínimo, um segundo volante, um lateral esquerdo, talvez um zagueiro, talvez um lateral direito. Mas beleza, vamos botar 2, 3 peças no máximo. Contrataram ninguém até agora, viu? Na minha visão, é até pior, Cabral, porque, primeiro, por uma questão de nível competitivo, a La Liga, de alguma forma, tá lá, né? Mas de nível competitivo, porque o Sport não só enfrentou os times da primeira divisão, né? O Sport enfrentou, ainda esse recorte de 18 jogos que a gente traz, o Sport perdeu o jogo, por exemplo, contra o Altos do Piauí, né? Foi quando começou a sequência. Lá Na ilha. Esse aqui é o maior absurdo. Na ilha, cara. na Copa do Nordeste. Teve jogo do Campeonato Pernambucano, enfim, teve outros de nível técnico baixo, que o Sport desperdiçou a oportunidade de vencer, então gravíssimo, assim. Realmente, a gente tenta materializar em estatística, né, para trazer ao norte do tamanho do buraco que o Sport se enfiou, mas é difícil explicar, difícil. São 120. Bom, tá aí o resumão, gente. Os sinais estavam claros antes de começar a Série A. Tava escancarado. A gente jogava mal contra todo mundo. E aquele corte que viralizou meio de é clássico, pode, clássico e tal. E eu saí. Por que eu falei que de clássico? Que zorra de clássico. Porque o Sport não jogava mal em clássicos. O Sport jogava mal sempre. Sendo clássico ou não. Contra time de Série A, B, C, D, time sem divisão. Sempre jogava mal. Trabalho de Pepa horroroso. E não vamos aqui falar, coitadinho de Pepa, coitadinho de mim. Coitadinho de você, torcedor do Sport, coitadinho de Pepa. Tá de brincadeira, meu irmão. Ele é que fez parte da montagem desse grupo de jogadores. Ele é que indicou os portugueses Paciência, João Silva, Sérgio Oliveira. Ele teve papel importante também. Mas eu nem vou detonar muito Sérgio Oliveira nesse vídeo aqui, não. Então, assim, ele é que fez parte da montagem desse grupo de jogadores. Ele é que deu aval para vários bagres chegarem aqui. Ele tem parcela de culpa significativa do fracasso do Sport em 2025. Não vamos isentar Pepa aqui, não. E aí o trabalho de Pepa é horroroso. Ele já poderia ser demitido no Pernambucano. Mas beleza, deixaram. Começa a Série A, o time competiu contra o Palmeiras e contra o São Paulo, mas tomou um ponto em 6 disputados, beleza. Só que o grande defeito da diretoria é ter deixado o Pepa depois do jogo contra o Bragantino. Já era para ter sido demitido, tinha elemento suficiente. Aí esperaram mais 3 jogos para demitir. Esperou o jogo Corinthians, Fortaleza e Fluminense. Aí depois que demitiram o Pepa, trouxeram um técnico pior. Gente, pelo amor de Deus, a gestão de Yuri Romão é horrorosa. Não sabe nada de futebol. Tava falando agora há pouco no grupo do Zap sobre planejamento de elenco. Vamos trazer aqui análise complementar e informação no mercado da bola sobre Chico também. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, tem vários fatores que deixam a temporada do Sport catastrófica, né? O principal, Yuri Romão, ele poderia ter tomado decisões corretas. Guilherme Falcão é uma piada, todo mundo já sabe, não sabe nada de futebol. E ele confiou em Guilherme Falcão, lá atrás confiou em Augusto Carreiras, e o resultado só tromba, só mangalho. Mas beleza, Yuri a cabeça, pensante de tudo isso, infelizmente deu errado tudo que ele pensou, né? Se é que ele pensou em alguma coisa. Bom, Guilherme Falcão, aí montagem de elenco, ele mais Pepa. A questão de, modelo de jogo, o Sport foi montado pensando no futebol mais propositivo com posse de bola e por isso esse é o fator fundamental que causou o Sport só ter apenas 3 pontos na 13ª rodada. Agora o Sport tem 5 pontos. Não, discordo. Não acho que o fator de ideia de jogo, montagem de elenco, não acho que esse é o fator fundamental. É um dos fatores. Para mim o fator fundamental foi, o time é ruim, cara. O elenco é ruim. A gente não tinha um centroavante que corre. A gente não tinha goleiro. A gente não tinha segundo volante. A gente só tinha um lateral direito. O banco é ridículo. Na lateral esquerda, a gente só tinha um jogando mal, que era Cariús. Dalbé é horroroso, é pior do que ele. E aqui são erros gravíssimos na montagem do elenco.
pontas e a gente só tinha Barleta a temporada toda. Carlos Alberto fraco, Lobato horroroso, Romarinho vai jogar uma vez a cada 10 jogos. Então, assim, tem um ponta, mais um erro de grupo, de montagem de elenco. Segundo volante, a gente só tinha Fabrício Domingues e Duqueiroz. Duqueiroz jogando mal, Domingues também. Tiraram os dois, não trouxeram ninguém. Até rimou. Então, assim, são erros básicos na montagem do elenco. Muito mais do que, o modelo de jogo pensado. Eu discordo dessa ideia aí. O modelo de jogo pensado por Pepa foi ridículo, patético. Mas, mesmo assim, ele tinha peças para colocar no time titular pontas. Vou jogar, sei lá, Carlos Alberto Lobato, Barleta, sei lá, até poderia improvisar uma terça pela ponta. Ok, mas não. Pepa sempre pensou no time com Lucas Lima na ponta direita, Sérgio Oliveira de meia, Duqueiroz de segundo volante. E Rivera de primeiro volante, que não é um volante tão intenso, né? Mas beleza, Rivera é o menor dos problemas. Para trazer primeiro volante, demoraram 4 meses. Zé Lucas chegou só para cumprir ali uma lacuna de primeiro volante. Só que não tinha peças. Aí Zé Lucas foi colocado para ser titular de segundo volante. Só que ele não é segundo volante, ele é primeiro volante. Então, assim, são erros amadores, cara. Erros de um time de várzea. Infelizmente. E aí, beleza. Mais uma vez. Não vou isentar Pepa aqui, não. Não vou isentar Antônio Oliveira aqui, não. Não vou isentar Yuri Romano e Guilherme Falcão, não. Pra mim, todo mundo tem uma parcela significativa de culpa aí nesse desastre que é o Sport em 2025. Enfim, agora é correr contra o prejuízo, meu patrão. Correr contra o prejuízo pra gente não se tornar o pior time da história dos pontos corridos. Porque a permanência a projetar isso hoje, no dia 31 de julho, beira a loucura. A gente é louco, torcedor do esporte, louco pelo esporte. Tem que acreditar ainda, óbvio. Mas racionalmente meio que já foi, né, gente? Agora é depender de um milagre sobrenatural. Eu vou pra Ilha contra o Bahia, muito provavelmente. Não vou garantir o 100%, mas eu acho que eu vou pra esse jogo. Torcer, né, pro esporte ganhar. Ó, bizarro. Mais um recorde. Será que se a gente não ganhar do Bahia vai ser mais um recorde batido? Parece que as coisas acontecem pra condenar as tomadas de decisões amadoras de Yuri Romão. E por falar em Yuri Romão, vou até trazer aqui para vocês um print. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, cara. Que Yuri Romão, durante a coletiva pós-jogo... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, tá, gente? Vou até dar um pause aqui no vídeo e depois eu trago o complemento. Eu vou trazer o print aqui para vocês. Rapidez. Pera aí. Achei, finalmente. Leonardo Cruz até publicou no Twitter a questão sobre Yuri Romão, né? Que Yuri Romão, durante a coletiva, ele falou que o torcedor que tinha acusado ele no processo de que o Sport hipoteticamente teria... no caso, ele estaria desviando dinheiro do Sport e teria rolo na justiça também. Enfim, Yuri Romão estava acusando o Leonardo Cruz de ter desviado dinheiro, né? Ou algo do tipo assim do clube. E aí o Leonardo Cruz falou: hoje eu fui agredido por Yuri Romão durante a coletiva. Fui acusado de ter desviado recursos por onde passei. Esperado de quem não tem argumentos para sua gestão nefasta. Ainda hoje estarei distribuindo 2 ações contra ele. E terá que provar de onde eu desviei um único real. Então, será que Yuri Romão estava mentindo durante a coletiva? Aguardar. Cena para os próximos capítulos. Mas enfim, cara... Régua passada nisso, eu espero que o Sport vença amanhã do Bahia. Amanhã não, né? Hoje é sexta, hoje é quinta. No sábado contra o Bahia na Ilha do Retiro, tem que ganhar, irmão. Tem pra onde correr. Se a gente quiser ainda pensar em alguma chance de respirar, tem que vencer amanhã do Bahia. Amanhã, ó. No sábado contra o Bahia na Ilha do Retiro, que não vai estar cheia. A parcial divulgada, até onde eu vi, o Sport não divulgou a parcial ainda. Mas a parcial que eu tava dando uma olhada nas informações, estava em torno de 7 mil. De ontem pra hoje. Então... talvez daqui para sábado a gente alcance ali a marca de 12 mil, 13 mil. Não vai ter uma Ilha do Retiro mobilizada, com muita energia, com a ilha lotada. Não vai ter. Empatou contra o Santos, tomou aquele empate ali. Banho de água fria, não tem nem para onde correr, tá? Bom, finalizando aqui agora. Chico. Veja a proposta do Hapoel Tel Aviv de Israel pelo zagueiro Chico e por quanto o Sport pretende vender. Créditos aí pro NE45, a publicação do Pedro Maranhão. Rapidez aqui para vocês, tá, gente? O Hapoel Tel Aviv fez uma proposta à diretoria do Sport de um empréstimo até o final da temporada, sem compensação financeira. Não teria compensação financeira nenhuma. Teria uma opção de compra no início de 2026.
avaliado ali em 300 mil dólares, cerca de 1,6 milhão de reais. Ou seja, Chico iria para o Apoel Tel Aviv até o final da temporada, até o final de 25. Em 26, eles iriam avaliar, porra, vale a pena comprar Chico ou não? E os valores estipulados pela proposta que o Apoel Tel Aviv fez estavam em cerca de 1,6 milhão de reais. Foi isso, não teria compensão financeira alguma. Segundo as informações apuradas por Pedro Maranhão, vindas da diretoria, essas informações também, o clube teria preferência por uma venda de forma imediata, por no mínimo 1 milhão de euros, que dá hoje pela cotação 6,4 milhões de reais. Então assim, tá muito longe do que o Apoel Tel Aviv estava fazendo de proposta, tá? Enfim, já falamos sobre o Chico e a análise dele. Eu vou ficar surpreso se o Sport conseguir uma negociação dessa pro Chico, 6 milhões de reais, 7 milhões. Bem surpreso eu vou ficar. Aguardar também. Mas é tal negócio, né, irmão? Chico tem que sair do Sport? Beleza, tu acha que ele tem que sair? Ok. Tem que contratar outro. Tirar Chico e não contratar ninguém vai afundar e trazer um buraco ainda mais profundo para um setor defensivo do Sport que já não é bom. Assim, aguardar também, tá, meus amigos? Por enquanto, proposta recusada. Aguardemos aí nos próximos dias se teremos atualizações sobre o caso ou não. E a vontade do jogador é importante também, né? Se o jogador quiser ir também, não tem muito o que fazer beicinho não. Vá, velho. Quer ir? Vá. E vamos atrás de um outro zagueiro. Ponto. Tamo junto. Valeu, gente. Abraço pra todos vocês.